que o temor te impeça de pecar. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Nós vivemos uma era de satisfação das vontades individuais, de libertinagem, de liberdade exagerada, onde os desejos do indivíduo são colocados sobre tudo, sobre todos, onde é impossível e impensável negar uma vontade, negar um desejo. Dizer não para uma criança é quase criar um trauma para uma vida inteira, onde ninguém quer ser contrariado, onde todos querem ser atendidos nos seus desejos, por mais estranhos que sejam e possam parecer. Nesse tempo, não é de surpreender que tenhamos transformado também o Senhor em algo que Ele não é, em alguém que Ele não se apresentou ser, para satisfazer essa vontade, esse desejo de indivíduos que querem ter suas vontades sempre feitas. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Santo, foi transformado numa divindade light, desprovida de vontades, desprovida de padrões. Santidade, isso é coisa do passado, isso é coisa de gente velha, onde coisas que na Bíblia são claramente condenadas, comportamentos considerados e declarados com todas as letras pecaminosos, hoje são aceitáveis, tolerados. Ninguém fala disso. Essa semana eu me deparei passando pelo feed no Instagram com um camarada que se diz pastor, que carrega pastor no seu nome no Instagram, mas ele falava tantas barbaridades, tantos absurdos, e defendia tantos pecados, tantas coisas que eu não consegui ficar ali. Eu só me vi aterrorizado com o fato de que existam pessoas que estejam dispostas a distorcer de modo tão absurdo a palavra de Deus e fazer isso simplesmente para afagar o ego das pessoas, para que as pessoas se sintam bem acolhidas nos seus pecados, nas suas maldades. Mas esse não é o nosso Senhor. Esse não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. As pessoas criaram para si uma nova divindade que aceita tudo que elas quiserem, que deseja tudo que elas desejarem. Mas essa não é a revelação de Deus, não é como Ele se apresenta. E nesse texto que nós lemos hoje, isso fica bem evidente. Hoje, entre os trechos que nós lemos, nós passamos pelo capítulo 19, pelo capítulo 20 do livro de Êxodo, e aqui nós temos esse momento, 2 meses depois de saírem do Egito, em que o Senhor decide estabelecer com o seu povo alguns critérios que para eles são importantes. Critérios de santidade, de pureza. O Senhor diz: se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. É com essa declaração que o Senhor começa a tratar com o seu povo e a dizer para eles o que esperava deles: que fossem obedientes ao Senhor, que vivessem em santidade, que fossem todos sacerdotes do Senhor, que vivessem em pureza, integridade diante dele. O Senhor ordena a Moisés que prepare o povo. Eles fazem 3 dias de preparação, de purificação, para que por fim o Senhor viesse sobre o Monte Sinai, numa demonstração de poder. Se você não leu esse texto, você precisa ler, faça a sua leitura. Mas o Senhor vem sobre o monte numa demonstração de poder, de força, de grandiosidade, com trovões, com raios, com fogo, com fumaça. Tudo isso para que eles tivessem uma expressão visível e aterrorizante da grandiosidade, do poder de Deus, para além de tudo que eles já tinham experimentado, e que 2 meses intensos eles tiveram ali do Egito até esse momento. Mas o Senhor queria ainda dar uma demonstração ainda maior da sua grandiosidade, do seu poder, e nesse contexto ele apresenta ao povo de Israel os seus mandamentos, os 10 mandamentos, normas pelas quais eles deveriam viver, princípios que eles deveriam levar a sério, deveriam colocar em prática, demonstrar a eles como deveriam amar a Deus acima de todas as coisas, como deveriam priorizá-lo, não ter outras divindades, se esquecerem das divindades do Egito, das divindades cananeias. Ele deveria ser único, exclusivo, e como eles deveriam viver em santidade, em amor uns com os outros. Mas o Senhor faz questão de exercer esse ensino de maneira grandiosa, de maneira poderosa, para que eles não tivessem dúvida de quem Ele era, e para que eles estivessem diante desse poder e pensassem muito bem naquilo que fariam. A ponto de que o povo fica com medo. O povo se vê atemorizado, diz para Moisés: Moisés, vamos combinar o seguinte, é melhor você falar com o Senhor, a gente não precisa mais ver, a gente não precisa mais ter esse contato direto, o Senhor fala com você, você transmite para a gente está com medo de morrer.
E Moisés responde assim para eles: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Depois de tantas demonstrações de poder que o Senhor já havia realizado, Ele faz questão de fazer uma ainda maior, ainda mais imponente, para que diante da grandiosidade, da santidade de Deus, eles estivessem tão conscientes de quem o Senhor é, que isso os fizesse pensar, e pensar muito bem, antes de pecar. E esse temor ao Senhor os impedisse de pecar. Isso se parece com o Deus que tem sido pregado de forma tão leve, tão light, tão tolerante, tão conivente com o pecado nos nossos dias. Não se engane, não se deixe enganar. Tem muita gente tentando te convencer de que você deve abraçar os seus pecados, de que você deve ceder a todas as suas vontades e tentações. Isso não vem do Senhor. Ele fez muito esforço, desde o início da formação do seu povo, para se apresentar, para se mostrar como é, santo, poderoso, e fazer isso, inclusive, de modo que o temor a Ele fosse um incentivo, um reforço para que nós resistíssemos ao pecado. Resista ao pecado. Que o temor ao Senhor te impeça de pecar. Esse é o meu desejo e a minha advertência para você nesse dia de hoje. Siga lendo sua Bíblia, vamos juntos. Você sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais. A gente está caminhando bem no livro de Êxodo. Deus abençoe você.